Paz do Senhor, irmãos. Página 48, falando ainda sobre o Espírito Santo, dentro dessa temática aí. Nós vamos caminhar ainda um pouco mais, porque as lições seguintes ainda falam sobre a obra do Espírito, o fruto do Espírito, enfim. Página 48, tá? O Espírito mostra quem somos no corpo de Cristo. O autor aqui ele não colocou nenhum texto, mas eu vou ler o que ele escreveu aqui e já eu cito um texto para os irmãos, para nós termos uma ideia do que ele está querendo dizer aqui. Diz assim: todo cristão é chamado por Jesus a servi-lo. A maioria das pessoas não sabe para que área elas foram chamadas e como podem servir a Deus no corpo de Cristo, a igreja. Para isso, o Espírito Santo dá dons aos homens. Naturalmente, esses separam os discípulos para as áreas específicas do corpo. No Antigo Testamento, as pessoas eram separadas para o serviço através dos profetas e da unção com óleo. No Novo Testamento, as pessoas são separadas pelo Espírito Santo através dos dons. Então, um dos meios para servir ao Senhor e ao corpo de Cristo é através dos dons. Os dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo de Deus ao corpo de Cristo. É Ele que concede a cada um o dom, ou os dons, e eles têm um propósito: a edificação e o aperfeiçoamento dos santos. Pois essa ideia de aperfeiçoamento e de edificação, ela está muito voltada para o crescimento, para a maturidade. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, alguém abre para nós para ver se é esse texto mesmo. 1 Coríntios 14, verso 1. Eu estou procurando outro texto aqui, mas enquanto isso a gente vai vendo outros textos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, quem achou aí pode ler. A ideia aí é o seguinte, buscar com zelo, fervor, os dons espirituais. Ele está falando principalmente de profecia, porque a igreja de Corinto supervalorizou o dom de línguas em detrimento de outros dons. E aí Paulo não está proibindo falar em línguas, ou dom das línguas, dom de línguas e a interpretação das mesmas, mas ele está pastoreando, está ensinando a igreja a importância de todos os dons. E então ele fala aí sobre a questão da importância do dom da profecia, porque em nível de edificação, o dom da profecia ele tem uma abrangência maior. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, salvo que se alguém venha interpretar, mas o que profetiza, ele edifica a igreja. Então Paulo está ensinando a igreja aí, como eu repito, eles estavam supervalorizando o dom de falar em línguas em detrimento de outros dons, e principalmente o da profecia. Percebam aí que ele fala aí sobre a questão do amor, capítulo 13 e 14 de 1 Coríntios é o culto da igreja. Esses textos estão no 12, 13 e 14, é o culto na igreja. Então ele vem orientando e pastoreando a igreja acerca do exercício dos dons. Era uma bagunça, a verdade, o culto. O negócio não tinha ordem, não tinha uma liturgia, a coisa descambou para um descontrole total. Então quem chegava, achava aquilo uma loucura, aquilo uma coisa de doido, ninguém se entende, todo mundo fala ao mesmo tempo, e fala ainda coisa que a gente não entende. Paulo não está dizendo que não era do Espírito, cuidado, ele está simplesmente agora, ele está pastoreando, está orientando a igreja de como trabalhar nos dons. A base, na verdade, o fundamento e a motivação dos dons é o amor, é o amor a Deus e o amor à igreja. Então ele fala sobre essa questão e a necessidade de nós buscarmos com zelo os melhores dons. A ideia de melhor aí não é que um seja melhor que o outro, senão ele vai se contradizer.
A ideia de melhor aí, primeiro. E segundo, qual o dom que ele me deu? Até porque é o seguinte, ó, havia também entre eles muita inveja. Sabe o que é inveja? Não é desejar algo que é parecido com o que o Marcos tem, não, eu quero o que ele tem. E aí eles estavam então, em outras palavras, com as suas atitudes, dizendo que o Espírito de Deus estava errando na distribuição dos dons. Por que ele não me deu esse dom, deu para o fulano? Eu quero esse. Então os melhores ali, em primeiro lugar, é aquele que ele me deu, e aí eu descubro o meu lugar no corpo de Cristo. Segundo lugar, a questão de melhor ali, é o dom necessário para o momento que a igreja está vivendo, o contexto ao qual estou inserido. Por exemplo, pastor não é dom, é ministério, mas eu preciso de alguns dons que vão me ajudar no ministério pastoral. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento, profecia, que também faz a profecia bíblica no Novo Testamento. Ela não é só a palavra profética, né, como nós acabamos de ouvir aqui hoje no culto de oração, mas também a pregação da palavra, principalmente, e que vem praticamente substituir a profecia do Antigo Testamento, ok? Então, os melhores dons na verdade, aqueles que são necessários para a realidade no qual nós estamos inseridos, e nós não iremos saber se nós não buscarmos. A orientação apostólica, a partir desse texto que for lido aí, 1 Coríntios 14:1, é buscar. Nós temos que buscar, cada um de nós buscar em oração, pedir para que o Senhor fale ao nosso coração, pedir que o Senhor nos revele. Ele vai fazer, ou Ele vai ministrar a nós de uma forma individual, particular, ou Ele vai usar alguém. Geralmente os dons são concedidos mediante profecia, ok? Geralmente, não que seja só isso, mas geralmente mediante profecia. E aí a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, Timóteo, diante do desafio que ele tinha de pastorear a igreja de Éfeso, e ele era muito jovem, parte da igreja rejeitou ele, por ser jovem. Ele tinha em média aí uns 40 anos de idade, e ele era jovem, e estava substituindo, entre aspas, Paulo, não era pouca coisa, então, e ele tinha problemas emocionais, ele era muito tímido, aquela coisa toda, então ele começou a recuar no seu ministério. E por isso Paulo chama atenção nas duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, para reavivar o dom, e lembrar que o dom que ele recebeu foi mediante profecia, isto é, quem te deu o dom não foi o sistema religioso, foi Deus. Então Paulo estava dizendo a Timóteo, cuidado em relação a desmerecer ou desvalorizar, ou fazer pouco caso com relação aos dons espirituais. Como em tudo, infelizmente, nos nossos dias, há sempre um extremo, às vezes a gente está... Eu lembro uma vez que nós estávamos estudando sobre dons, e alguém chegou para mim e disse, pastor, a gente tem que ir mais fundo, nós temos que estudar o fruto do Espírito, que é mais importante. Aí outra vez estava estudando o fruto do Espírito, e alguém chegou, pastor, nós temos que transmitir nos dons do Espírito, porque o fruto também, mas os dons do Espírito é manifestação de poder, sabe? Parece que há um descontentamento, uma coisa que é totalmente fora daquilo que a palavra de Deus nos mostra claramente. Irmãos, tanto o fruto do Espírito como os dons vêm do Espírito de Deus, tem a sua importância, o seu lugar na nossa vida e no corpo de Cristo. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo se manifestando em nós: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os dons é a capacitação de um exercício específico. Dons de curar, dom de milagres, ok? O dom da profecia. Então é importante nós buscarmos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos atentar para essa realidade aqui. Eu estou tentando achar um texto aqui. 1 Pedro fala sobre servir ao corpo, cada um segundo o dom que Deus concedeu. Deixa eu acho aqui. É que eu estou com a Bíblia, essa Bíblia aqui é nova. Não, o texto é em 1 Pedro mesmo.
Vamos ver se eu acho aqui e falo para os irmãos. Então, assim, ó, é importante que a gente tenha essa disposição. Ok. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Preste bem atenção nesse versículo. Obrigado aqui quem serviu água. Grande será o teu galardão. Eu não vi. Aleluia. Achou aí? Pode ler, um de cada vez. Vai lá, primeira. Muito bem, primeira coisa que esse texto está falando, preste atenção. Cada membro do corpo de Cristo tem pelo menos um dom. Você pelo menos tem um dom. Talvez você não saiba porque você não buscou ainda, mas você tem. Porque você não foi colocado no corpo para ficar ali esperando a vinda de Jesus. Você foi colocado no corpo para servir o corpo de Cristo. Então cuidado com esse negócio de ficar sentadinho aí, deixando que os outros trabalhem, esperando a vinda de Cristo, porque é complicado esse negócio aí. Então, é um dos meios de desenvolver a maturidade cristã, a santidade, enfim, a vida cristã é servindo, irmãos. É nesse serviço aqui que se dá um embate no corpo de Cristo, as nossas diferenças, as nossas esquisitices, aquela coisa toda, é aqui que a gente é aperfeiçoado. Então, às vezes, o pessoal não, fica recuando porque não quer ser tratado, não quer ser trabalhado no corpo, vai ser moído. Mas é importante servir. Então você tem pelo menos um dom, ok? Aí o texto diz assim, como bom o quê? Como bons os despenseiros naquela época, aqueles que eram responsáveis pela dispensa. Essa é a ideia do texto grego. E o responsável pela dispensa é o seguinte, ele é o homem de confiança do senhor da casa. Olha só. Está entendendo aí, não? Então é o seguinte, o senhor da casa vem o seguinte, você vai lá na dispensa, pega o material, eu quero que você sirva esse almoço aqui, essa janta, eu quero que você sirva isso. E o dispenseiro, debaixo da orientação do senhor da casa, ia lá na dispensa, pegava o material, preparava e servia. Qual que é a ideia aqui? O dispenseiro, ele serve segundo a orientação do senhor. Ele serve os da casa. Então o dom que eu e você recebemos é para servir os da casa. Às vezes é complicado servir os da casa. Alguns da casa é meio complicado de servir, mas tem que servir segundo a vontade do seu senhor. Vai lá na dispensa e faz o que o seu senhor mandou. Então o dom não pode ser usado de maneira aleatória, independente do senhorio de Cristo, e conforme eu achar que tem que ser no corpo de Cristo. Não, deve estar debaixo do governo de Cristo, para servir o corpo de Cristo. Quem é que sabe o seu dom aí? Quem é que sabe o dom que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem mais? 7. Senhor da glória, e o restante não tem dom? Você tem? Outra coisa, à medida que você descobre o seu dom, você desenvolve esse dom, outros dons vão surgir. Pela tua característica, a tua disposição. Olha, outra coisa, irmãos, o dom está muito ligado ao temperamento, porque temperamento nós nascemos com ele. Deus não errou o temperamento que deu para você, Entendi. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo, não, vamos antes para Romanos, que é uma das primeiras listas a respeito dos dons, ok? E aí a gente vai mais ou menos ter uma ideia aí, que é em relação aos dons do Espírito Santo. Vamos lá.
Pode, tá? Dentro da dispensação da graça, da ação do Espírito, você pode, entendeu? Tá? O que não pode acontecer, e que infelizmente, né, é a nossa realidade, mas nós podemos mudar isso, porque Deus quer mudar isso, é que no mundo de 300, no universo de 300, sem trabalho, 200. Mas eu acho que uns têm a ideia que dom é só falar em línguas, curar, coisas extraordinárias. Essa é uma das razões, é verdade. Isso é verdade. Talento é outra coisa, tá? Não é diferente de dom. Tá? Dom é sobrenatural. Talento você nasce com ele. Vem de Deus, vem, mas é uma questão natural. O camarada tem o dom de tocar. Não existe dom de tocar, irmão. Isso é talento. Outra coisa. Mas eu aprendi sozinho. Mesmo assim, nasceu tocando violão, tá? Mas não é dom. Isso é outra coisa. É talento. Vem de Deus, vem, mas é natural. Ok? O fulano tem o dom de jogar futebol. Fora do comum, amigo. Entendeu? Não. O fulano tem dom de cantar. Não, cantar você aprende, amigo. Você se disciplina para isso. Lógico que alguns, no nosso caso aqui, alguns aqui precisam do sobrenatural para cantar, mas cantar não é dom. Ok? Vamos lá para os dons então. Romanos capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 3, tá? Até o verso 8 aqui, e a gente vai conversando aí, ok? Vamos lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Ele está falando aqui que nós temos que ter uma mente humilde, não ir além e se achar mais que os outros. Essa é a ideia aqui. Pelo contrário, pense com moderação, equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Atenção aqui, a medida da fé aqui, essa fé não é fé para salvação, essa fé aqui para o exercício dos dons. Então entenda o seguinte: você só vai desenvolver os dons de acordo com a medida da sua fé, o quanto você crê que realmente Deus te deu aquele dom e é Ele que está te conduzindo, ok? Fé também aqui é conhecimento. Você descobre que você tem, o Espírito de Deus falou no seu coração que você tem, por exemplo, dons de curar. Perceba que não está no singular, mas no plural, tá? E aí você tem que ler sobre isso, estudar sobre isso, né? Ler livros sobre isso, orar, para que você saiba o que significa isso e como usar isso no corpo de Cristo. É um exemplo, isso é fé, tá? Percebam aqui que é graça. Essa graça é o seguinte: nós não merecemos, mas Ele nos deu, mas também graça é capacitação. Ok? Então vamos lá. Aí fala assim no verso 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Preste atenção. A única diferença que nós temos uns dos outros é a função que temos. Só isso. Ninguém é mais, ninguém é menos. Então quando você vier falar comigo, entenda que antes de ser um dos seus pastores, eu sou seu irmão em Cristo. Eu só recebi um ministério diferente do seu, só isso. Eu não sou mais do que você, nem você é menos do que eu. No corpo de Cristo não existe isso. Essa ideia preste atenção, essa ideia de hierarquia, ela é romana, ela não é do Novo Testamento, ela não é apostólica, ela é romana. Você está entendendo ou não? Isso não é da igreja, isso é política, é outra coisa. Fulano é bispo, fulano é apóstolo. É função, filho, nada mais do que isso. Não é mais, não dá tapete de vermelho para ele não, porque é só função, é só isso, entendeu? Amém. Traz isso para a prática. Porque assim como no seu corpo temos muitos membros, nós nem todos os membros têm a mesma função. Olha só, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Atenção aqui, é muito claro a ideia no Novo Testamento de quem é a igreja. Igreja somos nós. Nunca eu não sou igreja. Igreja somos nós.
no Novo Testamento, aí nas redes sociais o pessoal coloca assim: eu sou a igreja, só ele é a igreja. É que é outra igreja, né, irmão? Não é a igreja de Cristo. Igreja somos nós. Não existe igreja no sentido de ser igreja no singular. Não. Você está entendendo? É que eu desenho aqui, está gravando aí, né? Depois eu vou mandar um recadinho lá por. Nós somos igreja. E nós somos membros uns dos outros. Sabe o que significa? Que querendo ou não, aceitando ou não, e às vezes eu não aceito, nós estamos ligados uns aos outros. Somos ligados uns aos outros. Estamos bem juntinhos, irmão. Depois de Deus, a pessoa mais próxima de mim são os meus irmãos em Cristo. Eita maravilha! É assim mesmo, Jeová? É assim mesmo. Somos membros uns dos outros. E por isso os dons foram dados para servir uns aos outros. É servir, irmão. Não é para mandar. Não é para dominar. Não é para governar sobre os outros. Não. É para servir. Nesse momento eu estou servindo você. Então vamos lá. Temos, porém, verso 6, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Olha aqui, ó. Segundo a graça, a capacitação que Deus colocou sobre cada um. A fonte é uma só. Só a função é diferente, tá? A mesma graça que me foi dada para exercer o ministério pastoral é a graça que Deus te deu para exercer o dom que Deus te deu, o ministério que Deus te deu. Vamos lá. Aí vai falar assim, ó. Se profecia, tá? Seja segundo a graça que foi dada. Profecia. Aquele que fala em nome de Deus. Ou através da pregação, tá? Ou através de uma palavra profética, tá? E palavra profética que eu estou dizendo aqui, irmãos, é Deus falando através da pessoa. Não é coisa, não é invenção não, tá, irmão? Não é, eu vou te dar uma palavra profética agora. Isso é complicado, esse negócio, tá? É sob a direção e orientação do Espírito de Deus. Os irmãos entendem isso? Irmãos, essa é a questão da profecia. Ela está, como os demais dons, sob domínio e administração do Espírito de Deus. Eu não tenho autonomia e autoridade para chegar assim simplesmente porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu não tenho essa autoridade, irmãos, embora a gente vê muito isso, tá? Dá uma palavra profética, entendeu? Então a profecia aqui é algo específico, tá? Quando o Espírito de Deus usa alguém para trazer uma palavra que não necessariamente seja pregação, mas sobre algum assunto, sobre alguma circunstância, uma situação, como nós ouvimos agora. O pastor esse dia, domingo foi, ele me trouxe domingo à noite, antes do culto, à noite, ele mostrou para mim uma palavra profética que deram 2 ou 3 semanas antes de acontecer o que está acontecendo agora aí, dessas chuvas aí, né? Alguém profetizou. Essa é a ideia. A profecia com relação às coisas que podem acontecer, que vão acontecer, né? Que devem acontecer, ou a situação que você está vivendo, ok? Essa é a ideia. Vocês irmãos entendem isso? Amém, tá? Esse é um dom, tá? Que não é para todos, ok? Não é para todos. Se ministério aqui é serviço. Isso aqui é serviço, tá? Servir. A pessoa que tem esse dom, ela trabalha em todas as áreas, não ao mesmo tempo, logicamente. A Suelen tem esse dom, serviço. Sabe aquela pessoa nervosa que está sempre? Só misericórdia. Tá ligada, né? Tá ligado, tá? Serviço, ok? Outro dom. É só abrindo um parênteses aqui, irmão, porque eu lembrei num negócio que a gente está falando sobre os dons. Aí eu falei, o irmão, aí alguém olhou para um irmão assim, porque é um dos irmãos que ele sempre diz assim, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dom. Ele não tem dom de nada. Tem dom, então não faz nada, né? Aí eu perguntei para ele, por que você não se envolve na igreja? É porque eu não tenho o dom do serviço. Mas para se envolver não precisa do dom do serviço não, irmão. É só se envolver, querido. Só começar a fazer, entendeu? Então essa é a ideia aqui, que eu não tenho o dom do serviço, eu não vou fazer nada, tá? Isso é algo específico, tá? Vamos lá.
Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, tá? É dom. Esse ensino aqui é um ensino da palavra, tá? Não é para todos também, mas o Espírito de Deus levanta alguns para ensinar, para instruir acerca da palavra de Deus. É dom. O que exorta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mas antes disso, deixa eu achar aqui, ir para o original aqui, para não, 12, né? Romanos 12. O que exorta, tá? Que aqui é o dom de exortar, ou de exortação. Você tem ideia do que significa exortar? Isso aí. A palavra exortar aqui é paracaléu, aquele que se coloca ao lado para motivar, consolar, incentivar. Exortar é diferente de advertir. Eu já ouvi algumas pessoas assim: pastor, eu não posso pregar porque eu tenho o dom da exortação, eu vou bater na igreja. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver, entendeu? Até porque eu bato na igreja e bato muito, então não tem nada a ver com isso. Não é exortação, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Exortar é se colocar ao lado para conduzir, dirigir, incentivar, motivar, tá? Essa é a ideia, ok? Tem pessoas que têm esse dom. Tem esse dom, tá? Não são os coaches, mas eles têm esse dom, que é outra coisa também, irmão. É que tem que deixar claro, porque senão o pessoal vai achar que, né, o cara lá só fala coisa boa, então acha que é dom. Não, isso é outra coisa também. O que contribui com generosidade. Contribuir, aqui a ideia é gente que tem essa capacidade, né, dada pelo Espírito Santo, de realmente ir além daquilo que é normal, natural, tá? Não é para todos. Outra observação é que isso não significa, eu não tenho dom, então não vou contribuir. A contribuição é uma orientação bíblica, um princípio bíblico, mas existem pessoas no corpo que o Espírito de Deus capacita, tá? Concede riquezas para ele generosamente investir em vidas e investir na obra do Senhor. Eu vi uma experiência de um irmão em São Paulo, fiquei assim, a título de experiência. Ele disse assim: pastor, uma vez ele veio, né, de uma realidade muito humilde, mas, né, se tornou um empresário, e na verdade ele entende e compreende que foi Deus que o fez, porque humanamente não tinha condições. E uma vez Deus deu uma palavra para ele, dizendo que o que Deus tinha colocado nas mãos dele para administrar era para fazer uma administração debaixo da direção do Senhor, e que Deus estava colocando sobre ele, né, o dom da generosidade, mas que ele deveria fazer sob a direção de Deus. Olha só como isso é interessante. E ele realmente investia. Aí uma vez ele disse assim: pastor, uma vez eu vim na igreja, estava no culto, e eu vi um pastor falando lá e tal, e eu vi o pastor falando sobre a realidade dele lá, um pouco dando testemunho dele. Eu digo: eu vou dar um carro para esse pastor. E deu um carro para o pastor. Passou uns dias, ele estava na empresa, tocou o telefone, ele atendeu. 2 caminhões dele tinham virado na estrada, do nada viraram. Passou mais uns dias, alguém ligou para a empresa dizendo que houve uma perda de não sei quantos milhões, aquela coisa toda. Aí ele foi para o joelho orar, porque alguma coisa estava acontecendo, já estava se preparando para repreender o devorador, aquela coisa toda que o pessoal, né? E aí ele perguntou para o Espírito de Deus por que estava acontecendo, se ele estava administrando o que Deus tinha lhe dado. Olha o que o Espírito de Deus, segundo ele, falou para ele: não, você fez uma doação sem a minha permissão, você fez na emoção e não sob a minha direção, você precisa consertar isso. Aí ele se arrependeu, pediu perdão, e Deus restaurou. A partir dali ele aprendeu: eu só vou agir com generosidade quando o Espírito de Deus me dirigir. Certa feita, o meu esposo tem esse dom de contribuir com liberalidade. E tinha alguém na igreja passando por muita dificuldade.
pagando conta de luz, conta de água, e fazia aquilo com muita alegria. Um dia alguém foi na igreja, a esposa de um pastor foi na igreja, e ela estava dando um testemunho, e de repente o Senhor tomou ela em línguas, e ela disse assim: Deus não tem se agradado de você ter gastado as coisas, colocado aquilo que Ele te deu em pessoas que não devem, porque eu quero cuidar, eu quero ensinar ele, e você não está entendendo, você está se pondo debaixo da minha mão, então você vai passar por tribulação também. Eu lembrei agora, porque mais ou menos o que a irmã Cristina compartilhou aqui, que esse irmão disse: pastor, ainda eu questionei o Espírito de Deus, mas o pastor lá colocou a sua necessidade e tal, e ele está passando por necessidade, e o Espírito disse assim: você sabe por que ele está passando necessidade? Porque eu estou tratando com ele. Outra coisa, eu não mandei ele falar das suas necessidades no púlpito, eu enviei ele para pregar. As necessidades tem que apresentar para mim, não para a igreja. Então, às vezes a gente se comove. E outra coisa, irmãos, cuidado. Graças a Deus aqui a gente não vai por esse viés, e nós não, em nome de Jesus, no temor do Senhor, nós não vamos por esse viés de levar as pessoas na comoção, na emoção. A contribuição, escute só, se nós entendemos e compreendemos pela palavra de Deus que toda provisão vem dele, a nossa administração em casa, no trabalho, na igreja, o que a gente usa com o dinheiro que Deus nos dá, deve estar debaixo da direção de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Para você ter uma ideia, o assunto que a Bíblia mais fala não é nem sobre salvação, é sobre dinheiro. Tão importante que é. Exatamente, nós somos mordomos. Nós não somos donos do que nós temos, irmãos. Não somos. Então, às vezes nós não, porque a ideia de prosperar é achar, não, eu vou dar. Teve uma onda aí, um tempo na igreja que, se você, por exemplo, assim, quer comprar uma casa de 200 mil, de 250 mil, por exemplo. Então você tem que dar o dízimo de quanto? 10% de 250 mil, quanto que é? 25. Você dá o dízimo de 25, você recebe 250. E isso era uma febre na igreja, um negócio doido, né? Uma negociata diabólica. E o pessoal pensa que isso, porque funciona, escute isso, porque funciona e funciona, escute o que eu estou te dizendo, funciona, porque essa é uma lei universal, é a lei da semeadura. Isso é para o ímpio e é para o cristão. Só que é o seguinte, não é porque funciona, é porque agrada a Deus. Nem tudo que dá certo está certo aos olhos de Deus. Nós não fomos chamados para fazer o que dá certo. Nós somos chamados para fazer o que é certo. Escute o que eu estou lhe falando. Quem trabalha nesse viés, principalmente na igreja, para fazer o que dá certo, ele está debaixo de uma mentalidade do anticristo, não de Deus. E eu te dou exemplo na Bíblia. Vou te dar um exemplo. O Espírito de Deus, o Senhor mandou Noé construir uma arca. O cara trabalhava com a vinha, com uva. E Deus mandou ele construir uma arca. Ele pregou 120 anos. Ele só levou a família dele para a arca. Aos olhos do mundo deu certo? Não. Toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio, mas aos olhos de Deus era o certo. Não trabalhe com esse viés governando a sua vida. Eu tenho que fazer o que dá certo. Não. Você tem que fazer o que é certo. Quem faz acontecer é Deus. Não se coloque no lugar de Deus. Você conhece o nome e sabe o destino do primeiro ser criado que se colocou no lugar de Deus. Não brinque com isso. E a questão da semeadura, eu vivi isso, vivo isso. Durante um tempo, a gente
sempre teve o coração na obra missionária. E todo missionário que passava lá em casa era abençoado. E quando Deus nos chamou para o campo, nunca faltou nada. Porque Deus sempre levantou pessoas para nos abençoar. É a lei da semeadura. Exatamente. Ok? Então, alguns têm esse dom da generosidade aí, tá? E Deus dá capacidade. O que preside com zelo. O que é presidir? Liderar, estar à frente. Exatamente. Tem gente que tem dom de estar à frente, de presidir. Nós precisamos de alguém que esteja à frente. Eu, graças a Deus, não estou à frente. Porque não é o meu, né? Graças a Deus o Senhor me ensinou isso cedo. Tanto que eu só tive à frente de uma igreja. O restante sempre fui auxiliar. Se tiver que ir, ficar à frente, não há problema nenhum. Quer dizer, para mim tem problema. Né? E a igreja vai padecer por isso. Porque eu não tenho essa proatividade, aquela iniciativa que o líder tem. Eu sou mais fácil ser conduzido do que conduzir. Mas tem gente que é chamado para isso. Entendeu? E geralmente, escute assim, geralmente o pessoal que tem esse viés, esse dom da liderança, é o que mais gera problema nos ministérios. Por quê? Eles estão sempre vendo anos-luz na frente. Aí pega um líder que, quando ele está rápido, andando para trás, vai dar problema. Vai dar problema. Sabe aquela história assim, pastor, mas é que não vai, pastor. Não tem visão. Aí vem o líder reclamando para o pastor, fulano está atrapalhando lá no ministério, toda hora está dando palpite, toda hora está falando que não dá certo. Aí você vai ver, às vezes é justamente isso. Aí você tem que ensinar, instruir, orientar, aconselhar, porque o que está sendo comandado deveria estar comandando, mas como tem pouco tempo, não tem experiência, tem que aprender a ser comandado, até porque para liderar você tem que aprender a ser liderado. Se você não entrar na escola da liderança, mesmo que você tenha o dom, você vai ter problema se você assumir liderança. Porque liderar não é mandar, irmãos. Liderar é conduzir. Exatamente. Entendeu? Mas é um dom. Quem exerce misericórdia, tá? Isso é um dom também. É o dom de ajudar, de se compadecer, né? Você pode ver que no nosso meio tem pessoas que se quebrantam mais com a dor do outro, né? E às vezes ele acha que os outros não têm eles são muito duros, insensíveis, né? Porque, né? Porque a Ângela vê os negócios na televisão, chora que nem uma doida. Aí ela pera, o que está acontecendo, filha? Eu estou vendo também. O teu coração é duro. Não, meu coração não é que seja duro, meu coração é normal. Já chorei, já. Você vai chorar até quando? Mas é porque às vezes tem o dom da compaixão, tá? Mas que não era só chorar também, e ajudar, estender a mão. Então nós temos pessoas no nosso meio que têm esse dom, e a gente precisa prestar atenção nisso. Ok? Vamos lá para... Nosso tempo já era, eu não consigo avançar nesse negócio aqui, mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, como eu falei para vocês, esses capítulos aqui estão falando acerca da dinâmica do culto. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, eu vou falando aqui, lendo, vocês vão acompanhando e a gente vai conversando, tá? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, ou ignorantes, como fala na sua tradução aí, tá? Então a importância aqui de estar informados, de conhecer. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Presta atenção o que Paulo está falando aqui. Boa parte da igreja de Corinto vinha da idolatria. Boa parte da igreja de Corinto vinha da idolatria. Eles cultuavam os ídolos. E lá eles têm experiências.
eles falam em línguas, eles profetizam, eles servem, eles recebem, digamos assim, responsabilidades através dos guias. Aí eles vêm para a igreja. Eles estavam trazendo tudo isso, achando que era a mesma coisa. E Paulo disse: não, tem nada a ver. Agora é outro espírito. É o Espírito de Deus agora. Então Paulo está me ensinando a igreja. E aí a palavra para nós, igreja. Quando isso acontece no nosso meio, nós precisamos nos dispor a ajudar aqueles irmãos que estão vindo, que estão começando, entregaram sua vida a Cristo, largaram tudo isso, né? Estão vivendo agora para Cristo, e ensinar eles, instruir. Porque eles vão, era o exercício de fé deles. Isso não sai da noite para o dia, irmãos. Isso foi construído ao longo de uma vida, imagina só. Então precisam ser ensinados, instruídos, entendeu? Aqui é diferente, aqui é de forma diferente, aqui você não tem que desenvolver nada. Estou desenhando para você aí porque, né, a coisa está, né? Então, é de outra forma, ok? Por isso que Paulo está dizendo aqui, tem que se interessar pelo conhecimento. Aí o verso 4 diz assim: ora, os dons são diversos, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então o Espírito que me concedeu o dom de ensino, concedeu para você o dom da profecia, dons de curar, é o mesmo Espírito, a fonte é a mesma, ok? Não é um Espírito superior, não, é o mesmo Espírito. Aí vai dizer assim, e também a diversidade nos serviços, na maneira de servir, de usar o dom, mas o Senhor é o mesmo. Perceba aí, o Senhor está falando do Senhor Jesus, então eu devo servir através do dom debaixo do governo de Cristo, da autoridade de Cristo, ok? Aí ele vai dizer assim, e há diversidade nas realizações, isto é, a capacidade sobrenatural para agir no dom. Aí ele vai dizer assim, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Percebam aí que no exercício dos dons, a Trindade está presente: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos mostra, irmãos, que a Trindade está compartilhando conosco parte da sua comunhão, que é infinitamente perfeita. Se eles três, as três pessoas da Trindade, trabalham juntos, sem se ofender, sem se machucar, sem disputa, sem rivalidade. Paulo está desenhando para nós aqui, irmãos. O corpo de Cristo, da mesma forma, deve imitar a Trindade. Nós vamos servir sem rivalidade, sem inveja, sem disputa. Irmão? Essa é a ideia. Aí ele vai dizer assim, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, tem um propósito, porque a um é dada mediante o Espírito. Aí vem a palavra de sabedoria, é dom, a sabedoria aqui é a capacidade de agir diante das circunstâncias. Como é que eu faço diante disso? Então tem alguém que tem palavra de sabedoria, e que Deus vai usar, você deve agir dessa forma, é uma orientação de como agir, palavra de sabedoria, faça desse jeito. Irmãos, nós precisamos desse dom, e um de vocês aí, ou alguns de vocês, deve ter esse dom, palavra de sabedoria. Sim, palavra de sabedoria. Não, esse é outro dom, palavra de sabedoria. Não, a exortação é motivação, é fortalecimento, é levantar o caído, fortalecer o que está fraco, a exortação tem mais a ver com a realidade interna diante das circunstâncias, entendeu? A pessoa precisa ser reanimada, precisa ser motivada, ela está quase desistindo, então ela precisa de uma palavra de exortação, incentivo. A sabedoria é o seguinte: você está vivendo uma situação, você tem que tomar uma decisão, não sabe como fazer, o que fazer. A palavra de sabedoria vai te dar a direção. Você tem que fazer isso dessa forma e dessa maneira. Essa é a palavra de sabedoria. Deu para entender aí? Outro dom
segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento, ciência. Aí tem a ver realmente com conhecimento, não só conhecimento bíblico, tá? Mas o conhecimento necessário para uma circunstância, uma situação. Por que está acontecendo isso? Por que está havendo isso aí? Palavra de conhecimento. Isso está acontecendo por isso, por isso, por isso. Conhecimento. Vai descortinar a razão, o motivo. Ok? Por que eu estou sentindo isso? Palavra de conhecimento. Nós precisamos desse dom. Alguns de vocês devem ter esse dom. O Espírito de Deus está nos despertando para essa realidade hoje, para os nossos dias. Meu Deus do céu. Verso 9: um é dado o mesmo Espírito a fé. Essa fé aqui, o dom da fé, não é fé para salvação, é a fé aqui para agir em fé. Geralmente esse dom, ele está junto com sinais e maravilhas, coisas extraordinárias, é um dom de alguém que vai agir por fé em uma circunstância de que a grande maioria vai ficar parada, vai ficar imóvel, e essa pessoa vai agir em fé. Geralmente ela é considerada doida, louca, fora da casinha. Por quê? Porque esse dom entra em ação quando realmente precisa ser mudado o imutável. É para algo sobrenatural. E agora, Moisés, nós estamos diante desse mar aqui. O que nós vamos fazer? O exército vem atrás, nós vamos morrer tudo afogado? Não, nós vamos atravessar o mar. Está louco, Moisés? Vamos atravessar o mar. Entenderam? Deus falou só com ele. Então vamos lá. Bom, eu acho que nós vamos morrer atravessando o mar. E eles não morreram. Está entendendo aí o dom da fé ou não? Há outros, olha aqui, é o mesmo Espírito, dons de curar. Perceba que está no plural. Então aqui, dons de curar é a ação da cura em todas as áreas: espiritual, emocional, física, a cura de relacionamentos. Então é uma coisa abrangente, fora do comum, tá? Então, alguns de vocês também devem ter esse dom aqui, dons de curar. Ok? O nosso tempo também está terminando, mas vamos lá. Verso 10: operações de milagres. Não, essa é uma expressão, uma força de expressão para dar a eles uma conotação, devido à importância da sua função. Agora, logicamente, que reconhecer que os médicos receberam conhecimento, ou adquiriram conhecimento que tem origem em Deus, e que eles são instrumentos de Deus, mesmo não querendo ou rejeitando a Deus, enfim, para manifestar a cura através da ciência, não há dúvida disso. Porque a fé bíblica, ela não rejeita de forma alguma o exercício da medicina. Deus também age através da medicina, porque a medicina está à disposição de Deus. Então os médicos estão à disposição. Eles não são anjos enviados por Deus. Essa é uma força de expressão que está dando a eles, na verdade, um valor devido à função que eles exercem, porque senão teria que dizer também que, por exemplo, eu tenho dom de cura, eu sou um anjo. Não sou um anjo, eu sou um ser humano, Então a Bíblia faz essa diferença de anjos e de pessoas. Mas não há dúvida de que realmente os médicos, assim como qualquer outra profissão, porque aí a gente entra, irmãos, e aqui o nosso tempo terminou, mas de repente a gente, na próxima terça, se Deus permitir, a gente volta nesse ponto aqui, porque é importante. Os talentos, a sua profissão, não é por acaso você simplesmente escolheu essa profissão, Isso tem um direcionamento de Deus, tem um propósito, uma instrumentalidade. Agora alguns irmãos, por exemplo, a Élica, o Eliel e outros irmãos foram convocados para ir até Pelotas, depois Rio Grande, Alguns irmãos que estão no exército também para ajudar lá, para entrar na linha de frente lá, para trabalhar. Quer dizer, a sua profissão, o seu talento, ainda que seja natural, a fonte é Deus.
E Deus vai usar isso também no mundo natural, para glorificar o nome dele. Então entenda que a sua função, que a sua profissão é um viés da manifestação de Deus. Exato. Exato. Então Deus, exato. Então Deus usa. Então vamos parar aqui, irmão, que o nosso tempo já terminou. Falta sim. Tem a outra lista lá em Efésios, são 3 listas pelo menos. Mas aí a gente vai. Eu não me preparei bem para os dons, porque eu não achava que não ia trabalhar a questão dos dons. Mas na próxima terça eu me preparo melhor para a gente conversar mais sobre isso. Sim, é um dos meios pelos quais o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Ele vai nos direcionando, porque a palavra de Deus diz o seguinte: é Ele quem opera em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Assim como você está, ore a respeito do que nós falamos agora. Após a oração você pode trazer a sua oferta, você que trouxe. Pai, profissões, talentos, dons, tem uma única fonte: a tua graça. E nós somos agradecidos a ti, Senhor, por sermos coparticipantes do teu agir, do teu trabalhar, no mundo natural e no mundo sobrenatural. Espírito Santo, nós te pedimos nesta noite, porque temos a certeza que não entramos nesse assunto por acaso. Tu nos dirige e nos conduz em cada culto, em cada reunião, em cada escola bíblica. És tu que nos conduz. E tu está nos dirigindo nesta noite acerca de buscar com zelo os melhores dons, para que a igreja continue crescendo, sendo edificada e aperfeiçoada também, através do teu agir por meio dos dons. Nos direciona no nosso particular a buscar. E aqueles que já sabem, mas que estão de alguma forma não exercendo, que tu venhas despertar, que tu venhas levantar, e que haja um interesse santo, puro e verdadeiro, legítimo, para o exercício dos dons em amor, para a edificação do corpo e para a glória do Trino Deus. Assim nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.